If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause it's taking you for granted, and everything you had got destroyed, but you're just a boy. E aí galera, sejam bem-vindos ao react talvez mais esperado por mim este ano, ao Cowboy Carter da Beyoncé. Tô fazendo um pouco atrasado, o react da galera aí que faz isso também já tá no ar, mas eu não queria deixar de fazer, tive situações adversas, só tô conseguindo gravar agora, mas o importante é que ele tá aí. Tô na casa da minha mãe aqui no interior, por isso o ambiente é diferente, não estranhe, bora lá. Eu queria falar um pouco antes da capa, do título, da concepção. A capa inaugurou uma discussão, uma disruptura, digamos assim, dentro do próprio fandom. Houve críticas e houve aclamação. Por um lado, criticaram o próprio ato dela erguer uma bandeira dos Estados Unidos na capa de um álbum, considerando o contexto de opressão que esse país exerce, o símbolo de supremacia que estender essa bandeira significa. Mas, por outro lado, e eu acho interessante esse ponto, enalteceram o fato dela reconhecer a figura de uma negra, a figura de um negro representando os Estados Unidos. O Tio Sam é branco, as referências, as alusões feitas ao estadunidense, ao patriota, ao homem, à mulher estadunidense são de pessoas brancas. O sonho americano é de uma família branca vivendo esse sonho. Então é importante a Beyoncé vir como mulher negra e estender a bandeira dos Estados Unidos como forma de exaltar o seu patriotismo dentro desse álbum. Eu sou estadunidense, eu sou negra, eu sou estadunidense e a bandeira dos Estados Unidos me representa tanto quanto representa as famílias brancas. Não há hierarquia aqui. Eu me alio a essa corrente que fez essa interpretação e acho, mais uma vez, não é uma capa de um álbum, é um movimento cultural que a Beyoncé faz nesses últimos trabalhos. Em relação ao título que eu vou falar aqui, eu aprendi com dois influencers, a Camila e o Ismael. Vou deixar a arroba deles aqui ao final, vou tentar colocar um card também, eu não sei se eu consigo colocar card de perfil, porque eles têm conhecimento, têm estudo e têm até mais lugar de fala que eu para falar a respeito. Então, vou só trazer um pouco das ideias deles aqui para a gente poder contextualizar sobre o título do álbum, mas é importante que vocês deem uma olhada lá, a completude do material e da posição de fala deles. A escolha do título, segundo eles, se deu não meramente pelo sobrenome do Beyoncé. Em primeiro lugar, cowboy. Foi uma expressão aludida, utilizada para tratar os negros recém-libertos no período histórico de libertação, de fim da escravização em alguns locais dos Estados Unidos, que procuravam por trabalho e não encontrando porque acabou no papel, na rua, nos olhares, no trato, ainda existia muito traço disso. Ninguém queria empregar negros e a eles só restava emprego de vaqueiro naquela época, por isso cow. E aí eram homens negros que ficavam à frente desses rebanhos cuidando, né? E eram chamados de cowboy, a expressão do boy, para minimizar, para ofender a masculinidade desses homens. E mas não existiam cowboys brancos? Eles explicam no vídeo, esses dois influencers, que existiam, mas eles nem recebiam esse nome. Eles não recebiam essa taxatividade de minimização da masculinidade. Eles eram chamados de call hands. Então, historicamente, no surgimento da expressão cowboy, eram negros. E por isso também a importância desse álbum de Beyoncé querer retomar o protagonismo negro para o estilo country, que surgiu assim. E o Carter não é só sobre o sobrenome da Beyoncé, embora também seja. Um grande grupo de country, um dos primeiros que se destacou, chamava The Carters, família Carter, e era representado por brancos, eram brancos que se apresentavam, só que por trás, um dos mentores era um homem negro, e ele tocava com uma paleta, viola com uma paleta de uma forma muito particular. E uma das membros dessa família, desse grupo, aprendeu com ele tocar, passou a reproduzir nos shows, nas apresentações, e ela ficou com crédito dessa forma peculiar de tocar. Então a Beyoncé está ironizando a apropriação das qualidades, do talento, das técnicas do povo negro pelo povo branco para se vangloriarem por isso.
Então, a capa desse álbum é um movimento de crítica, é um movimento de ironização e é um movimento principalmente de retomada do protagonismo negro. Tanto no título, em relação à musicalidade, ao surgimento dos cowboys, quanto na capa, em relação ao patriotismo. Uma pessoa negra representa, sim, os Estados Unidos e pode erguer a bandeira do país para reconhecer o amor, o patriotismo que tem pelo país. Vamos agora para a reação do álbum. Vou deixar os arrobas deles aí, como falei, deem uma olhada lá na explicação completa, que eu fiz um breve resumo. Vamos para a faixa 1, American Requiem. Tá estilizado, o American tá com 2 Is aqui, não sei se tem a ver com ato 2, uma brincadeira nesse sentido que ela quis fazer, ou se é outro motivo. Vamos ouvir a faixa, vamos descobrir. Bora lá! Camadas. Os elementos country entrando. O jeito que ela fez, elas, né? Essas várias Beyoncés fizeram essa intro, lembra muito um Requiem mesmo, uma missa aos mortos. Essa estilística que ela usou. Você me ouve? Você tá me ouvindo? Vocais. É uma faixa bem introdutória, você sente que uma crescente ali no instrumental, tá? É como se fosse uma abre alas de um desfile. Ela falando sobre a região dela, ressalta aquilo que eu falei do patriotismo. Olha que experimental isso. Aí volta pro Requiem. Será que vai ter transição? Vamos ver. Não, não necessariamente. Gente, muito boa American Requiem. Eu gosto das transições, a crescente dessa música. Ela começa como um Requiem mesmo, como se fossem mulheres numa procissão, chorando, homenageando uma pessoa que faleceu. E aí tem essa transição pros elementos mais característicos do country, e aí ela vem com essa letra de imposição, e é por isso que eu digo que é como se estivesse abrindo o caminho pro álbum, que ela vem, vamos nos impor? É hora de nos impor. Você consegue me ouvir? E ela fala 2 vezes. Você me ouve? Você consegue me ouvir? Tanto
em relação a ser mulher, em relação a ser preta, em relação a estar cantando country e a resistência que ela sofreu. Então, são três lugares que ela se coloca de alguém que não costuma ser ouvida. E é por isso que ela pergunta duas vezes: Você me ouve? Você consegue me ouvir? E a letra eu curti bastante um trecho em que ela é explícita sobre a resistência que ela sofreu. E ao lançar os singles Texas Hold'em e 15 Carriages, houve rádios que não quiseram tocar. Então eu gosto quando ela diz assim, ó: Diziam que eu era country demais, quando ela surgiu no R&B, no pop. Então veio a rejeição. Disseram que eu não era country bastante. Disseram que eu não ia subir na cela, mas se isso não é country, me digam o que é. Plantei meus pés em terra firme por anos, eles não sabem o quanto eu tive que lutar por isso. Então, até dentro da música, Beyoncé teve que sofrer muitas críticas, muitas rejeições no contexto do pop, do R&B e ao se movimentar pro country mais ainda, né? E eu gosto dela trazer essa literalidade dessa confrontação, né? Isso aqui não é country pra você, não? Então escuta esse álbum aqui que você vai ver. Bora pra faixa 2, curti demais essa. Aqui no canal, a gente tem, quem não conhece ainda, tá chegando pela primeira vez, seja mais uma vez bem-vindo. A gente tem a cultura de avaliar faixa a faixa, de 0 a 10, e ao final eu faço um top 5 pra ver quais foram as minhas favoritas, e aí a gente brinca nos comentários de vocês falarem o top 5 de vocês, pra gente ver o que tem em comum. E eu gosto quando alguém comenta algo sobre uma faixa que eu não tinha percebido, não tinha privilegiado no meu top 5, porque eu volto a ouvir e percebo coisas que eu não tinha percebido. Gosto bastante dessa dinâmica. Nota 10 para essa faixa, letra muito boa, melodia muito boa, gosto desse caminho que ela faz, da introdução mais sutil e depois entra nos elementos do country e volta para essa introdução novamente. E a letra não tenho o que falar, gosto de elementos que ela diz, por exemplo, estou com pés em terra firme, firmei meus pés aqui, que exalta essa questão do patriotismo da capa e reforça essa teoria, muito boa, nota 10, vamos para a faixa 2. Blackbird, essa que é um cover, né? Eu não conheço o original. Tem vários feats. Turner Adele, Britney Spencer, Tierra Kennedy e Reina Roberts. Não conheço nenhum dos feats. Artista novo pra gente conhecer, eu adoro isso. Bora lá. Eu dei uma olhadinha aqui pra confirmar se era cover mesmo. E certo, é cover dos Beatles, inclusive. Bora lá. Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Harmonias, lindo. Essas artistas do feat estão nesse backing vocal, porque eu não ouvi nenhuma voz além da Beyoncé até agora. Teve essa música em Glee, eu acho, tá? Tô lembrando do Kurt cantando. Agora é um dos feats. É, não é Beyoncé, não. Interessante que ao final das faixas estão acontecendo algumas transições, mas que não necessariamente introduzem a música seguinte. Tô achando experimental isso. Aconteceu nas duas faixas até agora e não era uma introdução para a próxima música. Acho que Blackbird foi uma ótima escolha de cover para fazer, casa muito com a estilística desse álbum. Na pesquisa que eu fiz para descobrir que é cover, eu vi que ela foi muito relacionada à busca por igualdade de direitos. E faz sentido a Beyoncé trazer nesse movimento em que ela quer retomar o protagonismo preto para o country, né? A letra é clara nesse sentido quando faz a metáfora: pássaro negro, pegue suas asas quebradas e voe. Então, você tá machucado, quebraram suas asas, tentaram te impedir de voar, mas voe com elas quebradas mesmo, que você consegue. Sua capacidade de voar, sua força para isso é tamanha que mesmo tendo quebrado suas asas, você é capaz de voar. Então faça isso agora. Você esperou sua vida inteira por isso, não é mesmo?
muito boa, muito interessante para introduzir o álbum também, sobre esperar esse momento para cantar, para dar voz aos negros nesse segmento. Genial essa introdução que a Beyoncé fez com essas duas faixas. Vamos para a faixa 3, uma faixa já conhecida, já tem reação aí junto com Texas Hold'em no canal. Foi o primeiro react que a gente fez da Beyoncé aqui, 15 Carriages. 16, acho que eu falei 15, né? Driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a 16 carriages. Driving away while Eu amo esse instrumental que entra pesado, depois ele some de novo. summer sunset on a holy are too vague. I got love to create all this holy night. They won't dim my light. All these years I fight. It's been 38 summers and I'm riding my bed on the back of the bus and I'm off with the band. Isso é tão Beyoncé, sabe? É sobre fazer um gênero, um estilo que você ainda não fez, mas sem perder sua identidade. É uma faixa country da Beyoncé. Ela não se rendeu, não se desfez de quem é para tratar uma coisa nova. Eu não sei porque esse momento da música me lembra Prince. Essas harmonias me dão arrepio. Dreams away. 16 Carriages, eu falei no react que eu fiz lá sobre como a letra pode até não ser isso, mas a percepção que eu tenho é que ela, por trechos em que ela fala, na parte de trás do ônibus com a banda, é sobre essa lida, é sobre essa jornada do artista, que abre mão de uma faculdade, muitas vezes, de um emprego estável, de uma segurança familiar, para ir para a estrada em busca de um sonho. E sabe das concessões que vai ter que fazer de limitação financeira, de saudade dos filhos, ela fala em um trecho. Eu sinto que é sobre isso. Não entendo a metáfora das 16 carruagens, se é algo da carreira dela, se é alguma expressão comum nos Estados Unidos. É o que eu não consigo entender dentro dessa música, mas suponho que seja importante porque intitulou a música, né? Mas uma letra muito boa. Esqueci de avaliar Blackbird, vai ser 9, porque apesar de ser muito boa, para ser justo com a nota de American Requiem, que pra mim foi melhor, e 15 Carriages 9,5. Pra mim, melhor que Blackbird um pouco, mas não chega àquela. Vamos pra faixa 4, Protector, com Rumi Carter. Eu fiz uma pesquisa aqui e vi que é a irmã mais jovem da Lu, né? Bora ver como é que ela vai colocar esse bebê pra cantar. Lindo esse violãozinho. There I was, tangled up in marigold. We were listening to the reverend children singing. I've been known as the garden river flows while the August light becomes a golden evening. Yeah. And now I'll lead you down that road if you lose your way. Nossa, ela tá explorando vocais aqui, tá? Acho que é a faixa até agora que ela mais brincou. Even though I know someday you're gonna shine on your own, I will be a protector.
Que música bonita, uma declaração de amor, né, da mãe pelo filho. Singing for the skies. There's a long line of hands carrying your name. Lifting you up so you will be raised. Even though I know someday you're gonna shine on your own. I will be a projector, born to be a protector. As crianças brincando ao fundo. Gente, eu me identifico particularmente com essa faixa porque eu fui criado só por mãe, não tive pai presente, e eu sei do quanto as mães amam os filhos e abrem mão de sua vida, de sua liberdade, dos seus sonhos para que a vida dessas crianças aconteça. Então, é bonito quando ela diz: eu vou te guiar por essa estrada, embora eu saiba que um dia você vai brilhar sozinha, você vai trilhar o seu caminho, eu sou sua protetora. Eu nasci para ser sua protetora. E é nesse lugar vocacional mesmo, sabe? Ninguém protege como uma mãe. A gente vê atos sobrenaturais que mães fazem para proteger o filho, mas diuturnamente atos pequenos de proteção, de cuidado que é só elas mesmas. Então eu me identifico particularmente por ver esse esforço na minha mãe e não tem como ser outra nota para essa faixa aqui que não desce. Musicalmente é muito boa também, achei que foi a faixa que ela mais, não teve belting aqui, não teve nota aguda, mas ela mais usou camadas diferentes, transições, melismas, ia a todo momento para lugares que eu não esperava, com harmonias que eu não esperava. Eu acho interessante isso, surpreender com harmonias um pouco diferentes. Nota 10 para mim. Vamos para a faixa 5, My Rose. How many times have you let yourself get you down? Let yourself get you down, my dear. La 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 Está a cara de música, de musical da Disney. Parece ter sido uma outrozinha pra Protector, né? Bem curtinha e a letra ainda é sobre esse amor por alguém. Ela fala: você é meu docinho de coco. Imagino que seja pra filha ainda. Nota 9 pra essa aqui. É gostosa, a melodiazinha é boa, mas eu tenho dificuldade de avaliar bem faixas tão curtas, porque não tem transições, não tem muitos elementos, né? Vamos pra faixa 6, Smoke Hour, com Willie Nelson. Não conheço também esse artista. E é bem curtinho também. Vamos ver se ainda vai ser nesse sentido. Bora lá. Ah, é o áudio do trailer. Esses trechinhos são de artistas negros do country. Welcome to the Smoke Hour on KNTRY Radio Texas. Willie Nelson deve ser esse narrador, né? Now for this next tune, I want y'all to sit back, inhale, and go to that good place your mind likes to wander off to. And if you don't want to go find yourself a jukebox. Thank you. Vamos deixar transicionar. This ain't Texas, I ain't holding it. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. One step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, Run me to the left. and spin me in the middle, boy. I can't read your mind. Come take it to the floor now. Esses assobios são muito característicos do country. To the floor now. Photogenic shoot. 1, 2. Ótima. Texas Hold'em, a gente já conhecia também, né? Tem reação aí no canal, deixei o card pra vocês durante o vídeo.
E é muito boa, acho que foi uma ótima escolha para poder trazer essa ideia, essa ilustração do que seria essa era. É a música, pra mim, mais country até agora do álbum. Tem esses elementos do pessoal batendo nas mesas, batendo os copos no bar. E casa com essa estilística de vamos pro bar, nos divertir. Eu sinto esse mood na música, é sobre a dança. Tem um nome de um estilo de jogo do poker, Texas Hold'em, e fala sobre cartas até. Suponho que porque esse estilo de jogo tem a ver com a cultura rurícola, com a cultura country. E eu sinto isso nessa música, a ruralidade dela, digamos assim, de um pessoal do interior que dança pra direita, dança pra esquerda. Tem um tornado na cidade, destruíram nossas casas, mas vamos beber um dose de uísque mais forte porque a gente sobreviveu. Essa lida de sobreviver aos problemas e de encarar as coisas com diversão, com dança e com bom humor. Muito boa, nota 10 pra mim, Texas Hold'em. Vamos pra faixa 8, Bodyguard. So sweet. I give you kisses in the backseat. I whisper secrets in the backbeat. Que melodia fácil! Cry, you make me happy, happy. Lipstick on the cigarette. Gente, essa música tá sendo instantânea pra mim. Você ouve e já gosta, não precisa construir. Interessante essa escalada que ela faz no final dos versos. E engraçado que o instrumental tá se repetindo o tempo todo, mas a dessa dinâmica que ela faz, escaladas de vozes, versos diferentes, não parece que é repetitiva. E essa faixa tá mais clean, no sentido de produção, falando em produção. Não tem aquele tanto de camadas que teve nas outras. Tem algumas harmonias aqui, mas são de a 2 ou 3 vozes. Gente, Bodyguard muito boa. E a faixa mais a cara das coisas que Beyoncé já fez antes. Porque, obviamente, esse álbum tá diferente dos outros trabalhos da Beyoncé, porque é um gênero musical que ela praticamente ainda não tinha trabalhado, né? Mas essa faixa, apesar da instrumentalidade country, diferente do que ela vinha fazendo, musicalmente falando, em relação à melodia, harmonias que ela faz no refrão, alguns jogos de palavra que ela faz, é a que mais tem a ver com o que ela já fez até aqui. É a faixa mais... a letra menos engajada, digamos assim, no sentido do que o álbum vem sendo até agora, desse movimento cultural de retomada do protagonismo negro. Essa faixa não é sobre isso, é sobre amor. Ela tá apaixonada, ela tá dizendo pra pessoa que vai ser guarda-costas dela, e é no sentido de eu vou te proteger das fofocas, por se tratar de alguém famosa, né? Eu vou te deixar no lado protegido, ao lado do palco. Então, se a visibilidade que essa relação vai ter te causar inseguranças, não se preocupe, eu vou te proteger. Muito bonita essa declaração. Pela musicalidade que me cativou nos primeiros versos, eu vou dar 9,5, porque o refrão eu esperei que fosse um pouco mais escandaloso, digamos assim. Mas eu gosto dessas escaladas vocais que ela faz, o instrumental é muito bom, a música é muito boa, só não é 10 porque eu achei outras faixas do álbum melhores até agora e quero ser justo com as notas que eu dei pra elas.
Vamos continuar. Agora parece ser uma intro também, pelo tamanho aqui, com a Dolly Parton. E em seguida vem Jolene. Eu pensei que a Dolly cantaria em Jolene, então não é, né? Ela deve ter trazido a Dolly que é o início, mas a faixa ela vai cantar sozinha. Essas duas a gente vai passar juntos, né? Porque obviamente se conectam. Bora lá, faixa 9, Dolly Parton, e em seguida faixa 10, Jolene. Hey, Miss Honeybee, it's Dolly P. You know that hussy with the good hair you sang about? Reminded me of someone I knew back when, except she has flaming locks of auburn hair, bless her heart. Just a hair of a different color, but it hurts just the same. Já transicionou. Que mulher de cabelo bom que a Beyoncé cantou sobre? Foi neste álbum ou foi em outro? Se alguém souber, comenta aí, porque eu não me lembro nesse álbum de letra falando sobre uma mulher de cabelo bom. Será que é uma referência a outro momento da carreira dela? Vamos pra Jolene, faixa 10, que é o cover da música da Dolly Parton. A Dolly veio só pra fazer essa introdução, né? Jolene, 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 Jolene. I'm warning you, don't come for my man. Essa música é forte, né? You're beautiful beyond compare, takes more than beauty and seductive stare. Jolene, I know I'm into the games you play and nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. Tá interessante esses acordes. Só nessa, parece uma viola. Jolene, Jolene, I'm warning you, woman, find you your own man. There's 1,000 girls in every room that act as desperate as you do. You a bird, go on and sing your tune, Jolene. Could be rolling like tumbling weeds. Sleep good, happy, 'cause you came to go. Across those valleys, highs and everything between. Keep rolling like tumbling weeds. Olha que obscuros esses vocais, desse coral que entrou. Came to go, and plans to see Jolene, 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 Jolene. Mama stand by her, she will stand by me, Jolene. A Tyla utiliza cores parecidos no álbum dela que a gente fez reação. Nossa, mais um espetáculo vocal da Queen Bee. Jolene, eu conhecia essa faixa, diferentemente de Blackbird, esse cover eu conhecia. Gosto, mas eu acho a letra um pouco problemática, porque pra mim reforça aquela coisa de o marido tá se envolvendo ou a ponto de se envolver com alguém e aí a conversa com a mulher, sendo que quem tem compromisso com, no caso com a Dolly e trazendo pra Beyoncé é o homem, a música deveria ser pra ele, né? Mas reconheço o impacto histórico dessa música, a importância dela na carreira da Dolly e imagino o porquê da Beyoncé ter trazido pra esse álbum aqui. Boa faixa, nota 9 pra mim. Vamos pra faixa 11, Daughter. Tem muitas cordas nesse álbum. Your body laid out on these filthy floors. Your bloodstains on my custom couture. Bathroom attendant let me right in. She was a big fan. Letra obscura. Try to stay cool. Look what you made me do. They keep saying that ain't nothing like my father, but I'm the furthest thing from quiet boys and altars. If you cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water. Help me, Lord, from these fantasies in my head. E esse instrumental é tenso. Você percebe a tensão na forma que a melodia é construída? A
Até os vocais estão bem obscuros. Ela tá cantando com uma impostação quase de ópera. I am colder than Titanic water. A faixa mais obscura do álbum até agora, tanto no instrumental quanto nos vocais e na letra. Eu sinto uma dor, um desolar nesse instrumental, na forma que esse violão é tocado. Parece que uma pessoa está sozinha tocando num canto e transportando toda a dor de uma vida, de um momento da vida, para essa melodia. Sinto no jeito dela cantar uma dor também, um peso. E ela utiliza vocais bem diferentes aqui, com uma impostação mais característica de ópera até em certo momento. E a letra bastante confusa e obscura pra mim. Em dado momento parecia que ela tá falando de uma segunda mulher. Eu não sei se tá se referindo a ela, mas ela fala muito na terceira pessoa. Trechos perturbadores como: suas manchas de sangue estão nas minhas roupas de luxo. A faxineira me deixou entrar, ela era uma grande fã. Eu realmente tentei manter a calma, mas sua arrogância perturbou minha solitude. Agora, rasguei seu vestido e você está toda machucada e triste. Olha o que você me fez fazer. Eles continuam dizendo que não sou nada parecida com meu pai. Então parece que ela tá falando dela mesma, replicando em alguém coisas que o pai dela fez com ela. Mas eu não consigo imaginar que ela esteja cantando isso para uma filha dela, dada a violência dessa situação. Então é uma faixa que eu pouco entendi. Não me fez sentir bem a forma desse instrumental e dessa melodia. Sei que provavelmente é intencional, não é uma faixa feliz em nenhum momento, mas eu não me sentiria bem ouvindo essa aqui de novo, não. Nota 8,5 pela produção musical, pelos bons vocais. A gente teve aqui momentos, highlights de vocais que não tinham acontecido no álbum até agora, mas sem uma contextualização não é uma faixa pra mim, não me fez bem. Vamos seguir, faixa 12, Spaghetti. Eu tentei ao máximo me esquivar de spoilers, mas como eu tô fazendo o react um pouco, depois eu acabei vendo uma coisa ou outra. Eu não ouvi nenhuma faixa além de 16 Carriages e Texas Hold'em, mas eu vi que essa aqui parece ter um sample autorizado de um DJ brasileiro, de um artista brasileiro. Não sei se é DJ, né? Mas não deve ser nem a Linda Martel, nem o Chabuzei, certo? Vamos conferir a faixa. Genres are a funny little concept, aren't they? Yes, they are. That Beyonce Virgo shit. A Linda deve ser essa que tá fazendo a introdução, né? That's easy to understand. Outro instrumental de suspense. Será que é isso que é o sample? Que isso é bem Brasil. I ain't in no gang, but I got shooters and I bang bang. At the snap of my fingers, I'm dying. And I'm still on your head, cornrows. Olha que intenção suja que ela tá colocando na voz pela primeira vez no álbum. Não tinha tido nada assim. Me lembra a impostação que ela usa em My House. A raiva de My House. I've been played by the plagiaristic, ain't gonna get no cloud addiction, my attention. I ain't no regular singer, I couldn't get everything you came for. I ain't in no gang, but I got shooters and I bang bang. I ain't in no gang, but I got shooters and I bang bang. Bang, 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 bang. Hey, out to the moon. Out to the moon. Outlaws women, they gon' shoot. Keep the car, right to the room. We gon' ride for every member that we lose. Someone here brought fire. Ain't no Nossa, ela sai daquele punch pra esse marasmo. know the lawman watching me every time I move. Bounty on my head, we ain't gon' tell the truth. Nossa, essa faixa passou super rápido, de tão envolvente que ela é. A letra menos... A melodia menos country do álbum pra mim, que tem menos elementos, assim. A letra, eu estou presumindo que ela tá falando um pouco
disso, de retomar esse protagonismo, quando ela diz, por exemplo, vocês foram enganados pelos plagiadores, não conseguiram nenhuma influência, minha atenção. Eu não sou uma cantora comum, agora eu venho pegar tudo que vieram buscar. E tem muitas citações, referências, alusões aqui que remetem a western, a Velho Oeste, e tem a ver com country demais. Eu acho que é uma referência visual muito clara quando se diz de country, os chapéus, as camisas listradas, os cintos com coldres com armas expostas e essa questão de xerifado típica de westerns. E ela diz em alguns trechos, recompensa pela minha cabeça. Aí você já pensa naquele quadrinho, procura-se, paga-se e não posso ir pro rancho, eles estão observando meus atiradores. Então, mais uma vez, essa questão de faroeste, velho oeste e de cenário rurícola, né? Só que nessa aqui eu percebo isso na letra, mas na melodia eu não achei tanto. Talvez por causa desse sample brasileiro que falaram que tem. Achei a música menos country até agora, mas gostei. Nota 9,5 pra mim. Gostei sobretudo desse punch que ela cantou parte da música. Ela não tinha usado isso aqui ainda, me lembrou My House, a faixa extra do ato 1 que saiu, do Renaissance. Muito boa. Vamos seguindo aqui agora para a faixa 12, Alligator's Tears. Que lágrimas de crocodilo são essas? High tide in the city, I'm in too deep, and I'm running on fear. You say move a mountain and I'll throw on my boots. You say stop the river from running, I'll build a dam. Ela tá usando vocais mais obscuros nessa parte do álbum, tá? Não tem aquela delicadeza, aquela suavidade que ela faz, que ela tá pesando a voz. Something about those tears of yours. How does it feel to be adored? Sunrise in the morning, you're all I need. Yeah, you sing move a mountain and I'll throw on my boots. You say change religion, now I see. Essa faixa já tem mais camadas que as anteriores, camadas vocais. Something about those tears of yours. Eu adoro esses joguinhos de palavras que ela faz. Alligator Tears é boa, mas assim, metade do álbum até agora pra mim é melhor. A letra, eu tô presumindo que é sobre alguém que moveria montanhas, atende todas as demandas, todos os pedidos da outra pessoa e em troca recebe lágrimas de crocodilos. Então essa pessoa mente, essa pessoa cria um cenário para cativar de volta a atenção dessa pessoa toda vez que erra. E acho que pode ser isso mesmo, faz sentido com esse instrumental um pouquinho mais tenso também, com esse cantar mais despojado. Você não percebe paixão nesse canto aqui. Ela tá cantando, simplesmente. Não tem a paixão que teve em outras faixas, né? Nota 9, pra mim, uma boa faixa também. Vamos pra faixa 14. É uma transiçãozinha curta também. Smoke Hour 2. E tem o Willie Nelson de novo. You tuned into KNTRY Radio Texas, home of the real deal. Smoke Hour é um quadro da Rádio Texas, certo? Aí essa é a segunda vez. Sometimes you'll know what you like and there's someone you trust. Up next on the Smoke Hour is Just for Fun by Beyoncé. É só um anúncio. Vamos deixar fluir. I'm going all out just for fun. I am the man, I know it. And everywhere I go, they know my name. Poderoso esse início. So I laugh and I lie and I coyotes crying. Time moves quickly and so do I, so do I. So I'll say my goodbye. O grave que ela explorou. 'Cause time heals everything. I don't need anything. Hallelujah. I pray to her.
Esses violinos, um dos instrumentais mais interessantes pra mim até agora. Willie Jones, o feat, esqueci de falar no começo. From the cowboys and clothes in a rodeo circus, I came here for a reason, but I don't know the purpose. Olha que interessante, não precisou de belts aqui, de vocais expressivos, para ter uma faixa interessante, uma construção de solo e refrão muito boa, uma melodia muito boa. Gente, minha faixa favorita até agora. Superou Texas Hold'em, outros pontos altos do álbum pra mim. Interessante que eu, enquanto fã de cantoras vocais, eu adoro um refrão mais agudo, com uma paixão no canto. E aqui, embora não tenha havido isso, a melodia é muito boa e ela conseguiu no grave trazer essa paixão, sem precisar de beltings. E eu acho interessante que a letra dessa música, ela constrói meio que uma jornada do herói. Começa falando, eu sou o cara, aonde eu vou todos me conhecem, e começa a desconstruir essa autoestima, essa personalidade segura, e dizer coisas como, o tempo cura tudo, eu só preciso passar por isso. Então você sente que é alguém que tá falando que é o foda, que todos se lembram dele, mas que tá machucado e que precisa superar algo. Eu gosto de como essa música desconstrói isso na pessoa. Ela começa toda segura de si e expõe suas vulnerabilidades ao decorrer da música. Instrumentalidade muito boa, acho que é a faixa mais crescente que tem nesse álbum. Com o passar dela, novos instrumentais vão sendo incorporados, novas camadas de voz. A faixa mais interessante pra mim, o conjunto todo, nota 10 pra mim. Vamos para o feat agora com a Miley Cyrus, estava bem ansioso por essa aqui. Eu conheço pouca coisa da Miley que remeta ao country, e eu acho que a voz dela tem super a cara desse estilo, do que a gente conhece desse estilo, então tô ansioso para ver. Esse feat delas, né, a princípio, a gente só as viu juntas na campanha Just Stand Up to Cancer, em que várias estrelas se reuniram para cantar, e elas coincidentemente ficaram lado a lado, mas agora uma faixa inédita só delas duas, bora lá. Two Most Wanted. Bem country anos 90 esse instrumental. Nada de pop que eu achei que pudesse ter um pouco. No jumping the gun, but we're both still young. One day we won't be. Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me. Came out of nowhere, didn't give no warning. Eu já tô adorando a dinâmica delas trocando os versos. Não é uma cantando um solo e a outra o outro depois. A harmonia já. Smoke out the window, flying down the 405. I'll be a backseat baby, driving you crazy anytime you like. Oh, I'll be your shotgun rider till the day I die. Isso, o maior refrão até agora, o mais cativante. Feel so heavy like the two most wanted, and I don't know what you're doing tonight, but I Lindo essa harmonia delas, a Miley no grave e a Beyoncé abrindo voz. E a dinâmica desse refrão é muito... dá uma crescente e volta inesperadamente. Till the day
die. I'll be a Shotgun rider till the day I die. we're getting high till we They don't don't realize time is passing by. Yeah, I'll be a backseat baby. I'm driving you crazy. Anytime you like, oh, I'll be your shotgun rider till the day I die. till the day I die. A Miley explorando o agudo. Till the day I Eu achei que acabaria com um fade out, mas não, teve um encerramento. Gente, muito boa também. Adorei que elas fizeram harmonias aqui. Tem muito feat que cada uma canta um solo, um refrão juntas em uníssono, mas elas harmonizaram. A Beyoncé abriu voz em um trecho que elas cantavam juntas. Gostei também da dinâmica da música. Não foi um solo inteiro para uma, refrão e um solo inteiro para outra. Elas trocam versos aqui. Isso no começo me trouxe um aspecto novidade. A melodia do refrão é bem surpreendente, ela faz uma escalada, depois volta. Eu não esperava uma melodia assim. Curti bastante, a letra também é muito boa. Acho que junto com o Bodyguard, a letra mais apaixonada do álbum, dizendo pra pessoa que vai ser a companheira de viagem, que quer estar com uma mão na pessoa e a outra fazendo ondias no vento. Então eu acho que essa música pra você colocar pra viajar, a escolha perfeita. Nota 10 pra mim, muito boa. Que bom que finalmente a gente teve um feat entre as duas. Será que a gente precisa de um álbum country da Miley agora? Eu gostei de ouvir a voz dela com essa instrumentalização de country. Falando sobre instrumentalização, os instrumentais aqui são bem discretos, bastante stripped down, 2 ou 3 instrumentos talvez, um momento ou outro entra um instrumento fazendo alguma percussão e sai, para que as vozes delas sejam um destaque. Eu percebi isso aqui. Acho que é o refrão com mais paixão, com mais punch do álbum até agora. Cara de refrão, um refrão gigante que fica na cabeça, que vai ser lembrado, que vai ser eternizado. Nota 10 pra mim essa faixa. Vamos pra faixa 17, Levi's Jeans. Tem feat do Post Malone. call me pretty little thing, and I love to turn them on. O jeito que essa camada de voz entra, nossa. So you can hug that ass all day long. Come here, sexy little thing. Snap a picture, bring it on. Play too much, I'm super shot. I'm looking super hot. Kiss in the phone. Fraseado legal dessa música. Every time I see you, I just wanna grab you. And I'll let you touch you, and you can't let it loose. Mocha chocolate, caramel, I act a fool. Every hour on the hour is waiting for you, pretty little thing. I love to turn it on. Ela coloca essa manhãzinha na voz, sabe? O Post chegou cantando. Eu conheço pouco do trabalho dele, mas achei que ele fazia mais rap. Não fez rap aqui. Até esse canto mais rápido tá cantando. Timbre bonito. Baby, let me rattle that snake with my venom. Denim on denim on denim on denim. Give you high fashion in a simple white tee. Give you these blues in my jeans. Essa música praticamente toda tem harmonias com ela mesma. Esse refrão acerta quando ela tem. Levi's jeans.
Gente, essa faixa tem 4 minutos e 17. Parece que são 2 minutos, de tão envolvente que ela é. Os vocais dele abrindo, crescendo. Que faixa interessante. E nesse final aqui, acordes que até flertam com rock, que é uma das suposições sobre o ato 3, né? Depois a gente fala um pouco a respeito. Gostei muito. Eu esperei que até o final houvesse um momento de harmonia entre eles dois. Não houve, mas não faz falta, porque a melodia é muito boa. Ela, quando começa com esse refrão, Little Things, com essa manhinha na voz, casa com esse mood da faixa de ser apaixonante, de ser uma coisa de casal que parece que tá começando, tem aquela paixão, aquela devoção um pelo outro. Gosto da metáfora da brincadeirinha com o jeans, de convidar a pessoa para ser o jeans só para ficar mais perto do corpo uma da outra. Esse pedaço do álbum de Two Most Wanted pra cá, bem apaixonante essas faixas, né? Tanto a melodia quanto as letras. Tem trechos que eles vão para um caminho mais sassy, mais apimentado, digamos assim, com a letra, e funcionou muito bem para mim. Conheço bem pouco do Post Malone, achei que ele trouxe uma camada interessante pra música, o jeito que ele cantou o segundo verso foi um pouco diferente, combinou com a voz dela, combinou com a música, mais uma nota 10 pra mim no álbum. Vamos dar sequência agora à faixa 18, Flamenco. My mind has been telling me to settle right on down Muitas camadas nesse álbum. right now. I hope that you know that once I loved you, I wish that I know you let me wonder. I hope that God knows that I'm in need of help right now. Right about now. Que musicão, velho. Reminding me that we're forever young until the deed is done. Right about now. Os melismas delas são bem difíceis, sabe? Ela escolhe caminhos complexos. I hope that you know once it's over and take what you lost and hold me closer. Realize what you don't know what you got until years gone. Right about now. Já acabou? Acabou já a próxima faixa. Gente, curtinho, Flamengo, 1 minuto e 40, nem tinha visto. Passou pra outra que eu não vi. Curti também. Apesar de a melodia não trazer muito isso pra mim, eu achei a melodia envolvente, apaixonante, eu achei uma letra triste. Espero que um dia você saiba que eu te amei muito, eu não esperava que você ia me deixar imaginando. Então é alguém que sofreu uma desilusão com alguém, né? Depositou esperanças demais, essa pessoa não correspondeu a essas esperanças. E ela fala na faixa, Deus sabe que eu preciso de esperança agora. Então isso esclarece pra gente o quanto tá sendo difícil pra ela passar por esse momento de desilusão, né? E no final a gente percebe que ela fala pra pessoa, espero que você reconheça quando isso acabar e faça o que for preciso pra me abraçar forte, perceba que você não sabe o que tem até não ter mais. Então eu não sei se ela tá desejando isso pra vida da pessoa ou se ela tá falando dela mesma. Se essa pessoa se arrepender e quiser voltar e abraçá-la forte, ela não vai tê-la mais. Eu achei que talvez até intencional houve uma dualidade nessa última estrofe aqui. Se é um desejo dela que a pessoa se arrependa, volte atrás e queira estar com ela, perceba que ele tinha algo valioso e não o observou, ou se ela tá falando, quando isso acontecer, você não vai me ter mais, você vai ter percebido isso tarde. Pra mim ficou essa dualidade, mas eu adoro isso nas músicas. Nota 9,5 pra mim, Flamenco. Vamos pra próxima faixa que é curta, né? E pelo começo parece que vai ser mais uma dessas introduções de faixa, como se fosse um momento no rádio. Eu tô achando isso interessante porque em muitos filmes que eu vi mais antigos tem muito disso mesmo, de um locutor entra entre uma faixa e outra anunciando a próxima faixa. Bora lá, The Linda Metal Show. Very much. Ladies and gentlemen, this particular tune stretches across a range of genres, and that's what makes it a unique listening experience. Yes, indeed. It's called Ya Ya.
Interessante ela falar múltiplos gêneros. Hello, girls. Hello, Beyonce. Hello, fellas. Those petty ones can't fuck with me. Why? Cause I'm a clever girl. We snapping. Pretty please. The Beyonce Cowboy Carter Act 2. And a rodeo chitlin circus. We gonna make it do what it do, yeah, yeah. Put them hands together. We clapping. We drumming. A faixa mais dançante desde Texas Hold'em. Olha que vocal sujo, propositalmente. Tá vendo? Olha a paixão, a animosidade nesses vocais dela. E vem pra uma sutileza inesperada. Nossas guitarras. Gente, esse fry super rock and roll, ela tá dando pistas aqui. Olha esse trecho que desenho que ela faz com a voz. Olha esse grave dela. Essa transicionou bem, né? Será que é um... Vou deixar aí, deve ser uma outro. Tem muita coisa pra falar sobre Yaya. É a voz da Beyoncé distorcida? Bem nostálgica essa, gostosinha. Parece que tá tocando no rádio. Outra transição interessante, mas essa faixa é um pouco maior. Eu vou falar de Yaya logo, senão eu esqueço as coisas que eu quero dizer. Muito interessante a Yaya começar com essa The Linda Metal Show, que ela fala sobre essa é uma faixa multigêneros, porque não é só em relação aos gêneros que a gente vê versatilidade aqui. Nos vocais, ela parte de vocais agressivos, com punch, para vocais suaves, doces e sutis como manteiga. E há momentos em que ela utiliza até um grave pitoresco e assustador. Eu acho que foi a faixa que ela mais transitou por diferentes intenções no vocal. A melodia também acompanha, tem momentos em que o instrumental dá um strip down, deixa a voz dela mais marcante, tem momento que o instrumental vem bem dançante, bem marcante, com batidas de bateria sincopados. A letra também é interessante, porque pra mim muda o tom em 2 ou 3 vezes na música. Em certos momentos parece que ela está falando sobre a resiliência desse povo rurícola que vive nessa cultura de rodeio, ventania derruba a casa, passa por um problema, perde um parente ali, mas segue a vida, vai pro bar, encontra os amigos, se diverte, seguindo a vida, essa resiliência. Em outros momentos ela fala sobre simplesmente se divertir, dançar, balançar os quadris, e há um momento até de flerte, de falar para alguém, quero você comigo, gosto quando seus lábios tocam os meus. Interessante essa metalinguística, digamos assim, de transitar entre diferentes gêneros musicais, mas transitar também entre diversos tons na letra, entre diversas formas de utilizar o vocal. Muito interessante fazer isso numa mesma faixa. O Louisiana, The Linda Metal Show, assim como os Smoke Hours, eu não vou avaliar, eu acho faixas muito curtas e acho que há uma carência de elementos aqui pra gente poder comparar com faixas inteiras, com transições, com vocais. Curti todas elas, achei que cabem no álbum, fazem essa transição entre faixas, remetem a essa cultura de rádio,
mas eu não vou avaliar com nota pra fazer top 5 não, porque elas não entrariam no top 5. Eu não consigo colocá-las no mesmo patamar de uma faixa inteira. Pra Yaya, nota 10. Curti demais também. Vamos agora pra Desert Eagle, faixa 22. Gente, aqui tá um calor absurdo, deixa eu tirar a camisa pra continuar. Não sintam isso como desrespeito não, por favor. Vamos pra faixa 22, Desert Eagle. Essas cordas estão me lembrando coisas da era disco. Aí depois entrava uma bateria, eu sei que aqui não vai acontecer. Tudo é maior no Texas. Teve uma transiçãozinha aqui. Não sei se por ser tão curtinha, eu achei uma das dinâmicas menos interessantes do álbum até agora. Nota 8 pra mim. Vamos pra próxima, houve certa transição, vou considerar como se fosse uma intro. River Dance. Bem country essa intro. Essa forma que ela tá falando essa frase tá me lembrando as repetições que tinha muito no ato 1, no Innocence. Não lembra? Era um álbum de muita repetição, que é característico do estilo que foi feito lá. You hear the speed my heart will beat. Seconds drag like days whenever you don't wanna top our speed. Bounce on the shit, Running through the river with your dance. Muito bons esses vocais. No instrumental e na musicalidade de Riverdance, não teve muita coisa que me chamou a atenção comparado ao restante do álbum não, mas não é uma faixa ruim. Eu curti a letra, principalmente porque ela tá falando sobre um casal que briga, que volta, mas que nesse caminho se ama demais, e fala atravessando o rio com você. E o rio tem momentos em que ele tá calmo, tem momentos em que ele é agitado, tem percalços durante o seu percurso, ele se estreita, ele se alarga, a travessia fica difícil e fica fácil, calma e agitada. Então achei que a metáfora do rio, da dança próxima ao rio, atravessando o rio com a pessoa, faz sentido com a ideia que ela quis trazer de um casal que tem momentos bons e momentos ruins, passa por tristezas e alegrias, mas sempre continua junto. Curti mais essa metáfora que qualquer coisa aqui. Vamos para a próxima faixa, Two Hands to Heaven. Eu tô adorando como sempre que ela se refere a to, seja de dois ou de para, ela usa em numerais porque o act to. Até no American ela usou dois is. Interessante trazer essa estilística e estilizar as faixas para casar com a ideia de todo o trabalho. Faixa 24, Two Hands to Heaven. Swirl.
judge me, baby. You would never judge me, baby. Bottle in my hand, my whiskey up high. Interessante que o álbum tá muito nessa pegada. Poucas músicas têm um refrão impactante, vocalmente falando. O impacto vem pelas letras, vem pela forma que ela faz, não pela altura do agudo, não pela altura em que ela faz as notas. Two hands to heaven, my whiskey up high. Got only the bottle. Two hands to heaven, coyotes run wild. Got only the bottle. Got only the bottle. They're roses chased by wolves and carnivores, lost virgins with broken wings that will regrow. A faixa mais longa do álbum, né? Teve uma transição para uma parte mais slow aqui agora, né? I'm gonna give you the best years of your life. You and I. Baby, I've been waiting my whole life for you and I. Cowboy Carter? Transição de novo. Mas antes da próxima, vamos comentar essa aqui um pouquinho. Gente, Two Hands to Heaven, em muitos momentos me cativou, prendeu minha atenção, mas em muitos outros perdeu. E eu fiquei, durante a música, tentando entender o porquê disso. Eu acho que a duração não ajuda, achei uma faixa um pouco longa demais para o tempo mais lento, a forma mais lenta que ela canta. E apesar de ter uma transição, não há entrada de muitos elementos instrumentais ou de mudança vocal que justifique para mim uma faixa tão longa. Mas eu acho que é mesmo sobre um instrumental, para o meu gosto musical, não tá casando com a forma que ela tá cantando. Ela tá cantando com camadas, de uma forma mais sutil, e o instrumental tá ali com uma bateriazinha mid-tempo, quase up-tempo, mais acelerada, que pra mim não casa com o mood dessa música. É tanto que no final, quando a bateria para e ficam só os vocais, é um momento gigante da música pra mim. Acho que um instrumental diferente faria eu gostar mais dessa faixa aqui. A letra eu curti também, que é mais uma vez sobre amor, mas você percebe um amor mais longevo aqui. Ela tá falando sobre esperar a vida inteira por uma pessoa. Ela está falando de estar prestes a dar o maior passo da sua vida. Então não é só atração física, não é só química. Aqui é sobre escolher alguém para durar. E ela faz muitas metáforas, ela é bem descritiva, narrativa, descreve cenários sobre essa jornada dela até encontrar essa pessoa e sobre o que ela projeta para eles dois. Acho que é a letra de amor mais rica aqui, só que a melodia de outras faixas me cativou mais. Nota 9,5 para Two Hands to Heaven por causa disso. Vamos para a faixa 25, Tyrant. Cowboy Carter? Tem um feat da Dolly Parton aqui. Magic. Light up this juke joint. One by one, you hang them high. Your hands are steady and you sleep at night. How did you turn your heart to stone? I don't want them back, but I can't let go. Just tell me how, tell me how. Bem moderna essa faixa, hein? She got that water, hey man got that water. Don't act like you don't know. Giddy up, don't pay me in gold. Esse verso é tão Beyoncé comparado ao que ela já fez até hoje. Giddy up, hey, it's your man with a hangman coming down. She's a tyrant, every time I ride it, every time I ride it. Make it look so good, try to justify it. Oh, you know they're looking for me, how we gonna hide it? Try to like I drive it, I am such a tyrant. Every time I ride it, every time I ride it. Gente, se eu visse trechinhos, eu falaria que esse era o feat com a Miley e o outro com a Dolly.
Tá super moderna, super sassy essa aqui. Será que a Dolly vai ficar só naquela fala do começo? She got that water, and man got that water. Don't act like you don't know. Giddy up, giddy up. You owe me a debt. You stole him from me. I hated you once, I envy you now. Just tell me how, tell me how. Giddy up, giddy up. Interessante, nas primeiras faixas não tinha transição, agora tá acontecendo. Talent é muito boa, uma das faixas mais alto astral e dançantes do álbum. O refrão me lembra muito coisas da época de Baby Boy e outras faixas assim dela. É uma das instrumentalidades mais modernas aqui, mas ao mesmo tempo tem elementos que remetem aos anos 2000 pra mim. Acho que é uma das faixas que, apesar de ter elementos do country, é a faixa que mais foge dessa relação com o country que as outras têm. Tá muito moderna pra mim e muito boa também, nota 10. Vamos para as duas últimas faixas. Essa próxima é bem longa, a última deve ser uma outrozinha. Sweet Honey Bucking. Próxima faixa, faixa 26. Tem feat do Shaboozey aqui de novo, esqueci de falar. Essas camadas, essa sutileza. Esse rapper tá em duas faixas dela e eu nunca tinha ouvido falar. Esses snap. Tinha tudo pra ser chato e repetitivo, mas virou quase instrumental da música. Interessante. Ele sozinho assim eu não acho interessante, acho maçante. Mas ele incorporado ao instrumental e ela cantando por cima eu curti. Esse snap. Parece outra música. Shade pro Grammy. Come back and fuck up the pen. Say the things that I know will offend. Or that shit that I know start a trend. They yanking your chain. Man, ain't no time to feel a wind on my skin. Sem transição aqui também. Gente, eu tenho sentimentos mistos em relação a Sweet Honey Bucking, porque tem momentos de melodias estarrecedoras que te cativam, te abraçam, te deixam sem palavras. Mas tem momentos como esse final, como essa repetição de Bucking, que pra mim ficou maçante e eu não curto tanto quando ela canta muito falado assim, sem expressão. Tem faixas em que ela usa isso e vem com punch, com uma força, como My House, que eu citei. Teve uma faixa anterior que me lembrou My House, mas eu não vou lembrar qual é. E aí sim eu curto, quando há essa atitude. Não há melodia, mas em compensação existe uma atitude que pra mim justifica esse fraseado mais falado. Agora nessa aqui, quando isso acontece e não tem essa atitude no vocal, o vocal tá mais linear,
eu não gosto tanto. Pro meu gosto pessoal, não me cativa tanto. Então, uma nota 8,5 pra mim, pelas partes melódicas, de camadas de voz que eu achei muito boas. Acho a letra interessante pra caramba, um trecho em que ela dá uma indireta, bem direta pro Grammy, que ela diz: Album of the Year, eu não ganhei. Álbum do ano, eu não ganhei. Eles não me afetam. Enfrentei essa de cabeça erguida, voltei e voltei com as letras. Então, ok, não ganhar álbum do ano, isso não me afeta, eu só vou melhorar. Acho que merecia lá, mas eu vou fazer por merecer mais ainda. Vamos para a faixa final, Amen. Só pelo título aqui, eu suponho que vai retomar um pouco a introdução ao Hacking do começo. Vamos conferir se é isso mesmo, bora lá. Mercy on me, baby, have mercy on me. Mercy. Delícia esse piano. Mercy on me, baby, have mercy on me. Mercy, mercy. I see you hurt and see you, please have mercy on me. Oh, Nossa, tá arrepiando. this house was built with blood and bone. Mercy on me, mercy, have mercy on me. Mercy, mercy, yeah. I can see you hurting badly. Say a prayer for what has been. We'll be the ones that purify our Father's sins. Then all ideas, yeah, are buried here, yeah. Cara, que foda como ela faz isso, né? Parece que você tá voltando pra primeira faixa. Muito impactante essa transição. Muito boa, Amen. Nota 10 pra mim também, por coroar todo esse trabalho até aqui. Gente, eu achei um álbum espetacular. É interessante que alguns álbuns pra cá, a Beyoncé deixou de lado a preocupação com o quanto as músicas vão ser catchy, o quanto as músicas vão ser chiclete e vão grudar no ouvido das pessoas para que sejam repetidas, e passou a se preocupar com trazer impacto cultural nas músicas dela. Então não é só um álbum, é história sendo contada, é história sendo feita, é retomada a questões históricas importantes que deixaram de ser privilegiadas com o tempo. É incrível, magnífico, estupendo o que a Beyoncé faz nesses últimos trabalhos, e pra mim esse é o ponto alto da carreira dela até agora. Eu tinha certa resistência com esses outros álbuns mais conceituais dela, ouvi o Renaissance uma única vez inteiro, porque não consegui me conectar com a repetição da maioria das faixas, mas esse álbum aqui, pouquíssima coisa que eu não curti, consegui me conectar com ele o tempo todo, as letras muito boas, eu gosto até quando ela vai tratar de uma letra de química, de estar afim de alguém, de um flerte, ela incorpora elementos da vida rurícola, do country, do rodeio, e a metáfora sobre o rodeio no quarto, ela sempre incorpora o conceito do álbum dentro das faixas, até quando é difícil conseguir trazer cowboy e referências rurícolas para falar de amor, para falar de química. A Beyoncé consegue, meu amor. É nesse ponto que ela compõe, ela e a equipe compõem bem, né? Há essa discussão, Beyoncé compõe, Beyoncé não compõe, mas o nome dela tá ali em todas as faixas. Alguma coisa ela faz para justificar isso. Muito satisfeito com esse álbum. Espero o impacto cultural que ele vai trazer de... Aconteceu o problema ali quando ela lançou Texas Hold'em, rádios country não queriam tocar a música da Beyoncé. Vamos ver como é que esse pessoal vai se comportar agora, né? Primeiro lugar da Hot 100 veio aí e as rádios não vão querer tocar um primeiro lugar? Imagino que a coisa vai mudar um pouco. É nesse lugar que ela tá, esse impacto que ela consegue trazer, e que é importante, pela grandeza enquanto artista que ela tem, ela decidir fazer isso. Só por se dispor a abrir mão do lugar que ela tinha no mainstream, de fazer música chiclete, de cativar um público gigante, e tratar de impacto cultural, tratar de questões históricas na música dela, o que não é tão comercial, colocar o conceito
antes da preocupação com a reprodução das músicas, ela já merece nosso respeito, já merece nossos aplausos. Gigante esse álbum, assim como gigante é a Beyoncé. Terminada a nossa oitiva, a nossa análise, bora pro nosso top 5 pra gente comparar. Em quinto lugar, pra mim, ficou a faixa Tyrant. Quarto lugar, Texas Hold'em. Terceiro lugar, Ya. Segundo lugar, Levi's Jeans. E primeiro lugar, Too Most Wanted. Eu tô muito louco pra voltar e ouvir Too Most Wanted e Levi's Jeans. Curti demais essas músicas, quero me envolver de novo. Comentem agora as preferidas de vocês, pra gente ver o que tem de parecido, o que tem de diferente. Tem alguma faixa que vocês acham que tem que ouvir de novo? Faltou atenção pra perceber nuances, coisas interessantes? Comenta aí pra gente saber. Obrigado por terem ficado até aqui, pelo apoio de vocês. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like pra apoiar a gente, ajuda muito. Se inscrever pra não perder as nossas próximas reações e mandar pra galera que curte a Beyoncé, porque é muito importante pra gente. Obrigadão por ter apoiado. Vamos passar aqui agora outras reações que acho que tem a ver com essa aqui, que vocês podem gostar. Escolha a que você achar mais incrível, mais a sua cara. Clica, continua com a gente. Um beijão, a gente se vê na próxima reação que você vai escolher agora. Escolhe aí.